Bem-vinda, bem-vindo à aula Diretrizes e Tecnologias do Cuidado para a Pessoa Autista, que será dada, pelo Luciano Elia, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Eu sou Kátia Weinstock Alves dos Santos, psicóloga, apoiadora institucional do eixo da infância e da adolescência, da coordenação de atenção psicossocial, da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações Vulneráveis, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Serei a facilitadora dessa aula. A aula, então, será oferecida pelo Luciano Elia, que é psicanalista, membro do Laço Analítico Escola de Psicanálise, professor titular de psicanálise da UERJ, supervisor clínico territorial de atenção psicossocial, foi consultor de saúde mental da infância e da adolescência do Ministério da Saúde de 2004 a 2010 e é coautor dos Caminhos para uma Política de Saúde Mental Infanto-Juvenil, de 2005. Essa aula pretende ter como discussão central, a abordagem da integralidade, da cidadania, arranjos e dispositivos para o cuidado. Assim, gostaria de passar a palavra para o professor Luciano, que terá cerca de 45 minutos de exposição. Muito obrigada. Bem-vindo, Luciano. Ok. Obrigado, Kátia, pela apresentação, pelo convite também para fazer parte desse curso, dessa atividade, que me parece assim, muito importante. Eu quero dizer que eu estou muito contente de poder participar dessa iniciativa, que me parece, assim, inclusive, que além da importância que ela tem em si mesma, né, na formação dos profissionais do campo, ela vem num momento muito oportuno, né? Momento político brasileiro muito oportuno, em que a gente pode, então, reafirmar os princípios e as bases, né, do nosso trabalho no campo da saúde mental, da atenção psicossocial, princípios esses que estão correndo risco, porque nós temos uma política, né, de governo absolutamente contrária, não só assim, aos direitos humanos, e eu entendo que o campo da saúde mental é, antes de mais nada, um campo de direitos humanos. Eu entendo a saúde como um direito, não como um serviço prestado pelo governo. E nesse momento, os direitos humanos são violados e agredidos permanentemente, inclusive o direito à vida, né, com a Covid. Então, os nossos princípios da reforma, que vem na esteira de todo o movimento lá da Constituição de 88, do SUS e da reforma sanitária, eles precisam ser reafirmados. Então, eu quero dizer também de uma alegria suplementar que eu experimento estar nessa atividade que vocês me convidaram, que é a possibilidade de reafirmar isso da maneira mais contundente, mais firme possível. O termo tecnologia de cuidado me parece interessante, desde que a gente não caia numa armadilha bastante, enfim, aí, que está muito na espreita desse termo, né? Que é de um tecnicismo, né? Vamos entender tecnologia como aquilo que a gente consegue extrair do campo científico e transformar em aplicação, em intervenção no corpo social e clínico, concreto, institucional, nas problemáticas sociais. Então, por que não usar o termo tecnologia, desde que a gente faça essa subversão, né? Não caia no tecnologia como habitualmente no padrão que a gente está vivendo, também ele acaba virando uma coisa assim muito tecnoburocrática, digamos assim. Mas eu gosto do termo, não acho ele ruim, não. Então, assim, eu vou reafirmar o tema proposto como tecnologias de cuidado, né? Porque aí essa observação que eu faço me introduz a uma outra que também tem um caráter preliminar ao tema, né? Que é sobre a questão da cientificidade, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa também discutir epistemologicamente o que é o campo científico, porque às vezes é apresentado como se fossem diferentes tendências, assim, né?
No campo da saúde mental, por exemplo, a gente pode ter uma posição no marco mais médico-sanitário, pode ter uma posição mais organicista, pode ter uma posição que se chama de humanista, muitas vezes equivocadamente, pode ter uma posição mais psicanalítica, enfim, fenomenológica, mas eu acho que, para além das diferentes possibilidades de escolha, vamos dizer, do livre-arbítrio, da liberdade, né, de escolher a sua referência, algo se impõe do real do campo, né? O real do campo da saúde mental, ele não admite qualquer escolha, né? A escolha científica mais verdadeira e mais rigorosa e menos ideológica, ao contrário do que se diz muitas vezes, é uma escolha que reconhece que o campo da saúde mental é um campo novo, recente, relativamente recente, né? no cenário das ciências e práticas, e é um campo estruturalmente multidisciplinar, ou interdisciplinar, ou transdisciplinar, como a gente prefira. Mas ele não é um campo de um marco, vamos dizer assim, eminentemente médico-sanitário. Se a gente parte daí de pensar a saúde mental como um campo né, enfim, de matiz médico, a gente vai estar inteiramente na pista errada e vai estar numa pista ideológica, porque está a serviço de toda uma ideologia de medicalização, de indústria farmacêutica, de medicalização da sociedade. Não é em nome da ciência que se faz isso, já que a ciência está aí tão vilipendiada hoje pelo governo Bolsonaro, né? Era bom a gente também lembrar que a ciência verdadeira, a ciência que se preocupa com o real, ela, por exemplo, não pode levar em conta o fato de que, no caso da saúde mental, mais do que na saúde, né? Também tem esse aspecto, a gente tem clareza de que você não pode tomar uma questão do sofrimento psíquico, como a gente chama grave e persistente, o sofrimento agudo, o sofrimento excessivo, numa perspectiva, por exemplo, individualista, uma perspectiva funcionalista, ou de uma questão biomédica, né? Quer dizer, vários fatores sociais atravessam isso. Você não pode pensar que vai alterar o quadro de sofrimento agudo de um número muito grande de pessoas na população sem alterar as relações sociais, porque essas pessoas, inclusive, sofreram segregação ao longo do tempo, continuam sofrendo. A sociedade tolera muito mal o convívio, o laço social com os chamados loucos, e aí a gente pode estender essa categoria, não só os loucos, mas eu falo, inclusive, loucos sem nenhum sentido pejorativo na palavra, apenas para me referir ao que é um sofrimento psíquico muito além do habitual e do que a gente conhece, né? Como sujeitos assim, comuns. Então, eu não tenho nada contra a palavra louco aqui. Mas tem os usuários abusivos de drogas, tem as populações de jovens, de comunidades, favelas, e o uso do crack, por exemplo. Tem aqueles que entram em conflito com a lei, ou que incorrem em ações que agridem, né, o patrimônio, agridem a sociedade, os que moram na rua, né, os que são vulneráveis sociais. Tem uma série a gente foi vendo que a atenção psicossocial ela foi se ampliando, saiu do campo estritamente do sofrimento psíquico, né, para falar do sofrimento psicossocial de um modo mais amplo, incluindo aí categorias que não cabem nos diagnósticos, né, nem psicanalíticos, nem psiquiátricos e tal. E a gente não pode esquecer, por exemplo, que essas pessoas que cometem atos de violência, elas sofrem uma violência antes, né? Quer dizer, existe uma violência que não é a violência individual, de um assalto, de um ataque, de alguma coisa assim, né? Localizada pelo Código Penal brasileiro, né? Mas que é uma violência do Estado, da sociedade, da desigualdade, né? Enfim, econômica, da injustiça social e da falta total de oportunidade, sem contar todo um ataque franco, né, aos negros, né? Basta ver aí o percentual na população negra nas cadeias, enfim. Não vou me estender nisso, que é só uma introdução para dizer assim, o campo da saúde mental ele não pode ser tomado no registro, como eu disse, médico e nem neurológico, né, das neurociências comportamentais. E isso não eu quero insistir nesse ponto só, isso não é uma escolha ideológica ou uma escolha, vamos dizer, do livre-arbítrio. Algo do real do campo, a complexidade dele impõe que a gente tenha uma visão transdisciplinar, interdisciplinar e não unidisciplinar, tá certo? Bom, dito isso, e já entrando um pouco mais no campo do autismo, né, que é o tema da aula, eu vou dizer algo que foi dito à exaustão por muitas pessoas, né, mas eu vou repetir rapidamente.
Quer dizer, o autista, e não só o autista, as crianças, né? As crianças com psicose e autismo, vamos dizer assim, né? Delimitando assim, elas só muito tardiamente foram tomadas, né, como uma questão para a saúde. Elas eram muito mais tomadas, é isso que eu estou, uma coisa batida de dizer, mas elas foram por muito tempo, né, quem se ocupava delas era a questão, era o campo da educação especial, às vezes da assistência com os abrigos e até da justiça. Mas o campo da saúde não considerava criança louca, né? A gente pode chamar assim. As crianças loucas não eram loucas, ou tinham deficiência, ou tinham retardo, ou tinham algum déficit, enfim, eram cuidadas como problemas mais pedagógicos, né? E, finalmente, né, a própria reforma psiquiátrica só foi se ocupar tardiamente das crianças como um campo seu, né? Mais ou menos na virada do século, né, por ocasião da terceira Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília, né? Eu estava presente, e foi quando, finalmente, na Conferência Nacional, o campo da infância e da adolescência entrou, né, na pauta de uma maneira muito forte. Então, o autismo, né, como vamos dizer, uma situação paradigmática da criança louca, não só o autismo, tem as psicoses infantis e outros quadros, mas vamos falar do autismo aqui, né? E ele foi, então, finalmente, um assunto da saúde pública, da saúde mental, e vieram os CAPSIs, não é isso? Nós temos, então, a criação dos CAPSIs. Já havia um ou outro serviço trabalhando de modo interessante, eu cito o de Betim, né? O CERSAMI de Betim, que é de 94, portanto, 7 anos antes dessa conferência, mas não tinha essa nomenclatura CAPSI, né? O primeiro CAPSI do Brasil, eu participei da criação dele, a Kátia, que está aqui junto comigo nessa aula, também estava, né, junto comigo à frente dessa criação, desse serviço, é o CAPSI Pequeno Rãs. Eu quero contextualizar um pouco isso, que tem tudo a ver com essa aula, e outros colegas estavam também, não só a Kátia, mas ela estava, né, bem à frente disso comigo, e foi criado, então, um primeiro serviço do Brasil com o nome de CAPSI no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, né? Tem uma coisa que eu não mencionei, depois eu volto a ela, que é a questão, quando eu falar do funcionalismo, né? Quando eu estava falando da criança louca, né? Mas vamos falar do CAPSI. Isso foi em 98, essa criação, e uma particularidade que havia naquele momento, o contexto, vamos dizer, das políticas chamadas públicas. Eu, hoje em dia, não gosto mais dessa expressão de política pública, porque toda política é pública, e quando a gente fala em políticas públicas, já está admitindo que elas possam não sê-lo, né? Então, isso tem a ver com o neoliberalismo, mas isso é uma outra discussão. Então, as políticas da época de saúde mental, elas toleravam a psicanálise. A psicanálise pôde entrar nesse campo de uma maneira significativa, e foi aí que a gente entrou, né? De uma maneira, eu acho que o que é não trivial aí é que a gente fez uma descoberta que alguns princípios do SUS eram, vamos dizer assim, eram afins com alguns princípios da psicanálise. Eu quero dizer uma coisa de cara aqui, que a psicanálise a qual me refiro não é tanto o corpo teórico e clínico de enunciados conceituais da psicanálise, né? Eu estou me referindo mais a um certo modus operandi que a psicanálise tem nas suas coordenadas estruturais, é mais do método do que da teoria psicanalítica. Senão a gente pode levar a crer nessa aula que eu estou aqui sustentando, né, como tecnologia de cuidado, alguma coisa de orientação psicanalítica em detrimento de outras formações, né? Como se fosse uma hegemonia da psicanálise aí necessária. Não é disso que se trata. Eu vou tentar dizer, na sequência, espero que isso fique claro, que o que eu estou privilegiando aqui, que foi possível naquele momento, é uma metodologia, é uma postura, é um modo de estabelecer um serviço, uma tecnologia de cuidado, muito mais do que vamos dizer, um conjunto de saberes psicanalíticos que não me parece mais importante de modo algum nessa tecnologia do cuidado, né? Então, esse CAPSI Pequeno Rancho foi, né, criado em Realengo, com uma proposta que eu daqui a pouco vou detalhar um pouco mais, que nós chamamos de DPA, Dispositivo Psicanalítico Ampliado, e justamente guarda mais essas coordenadas formais, estruturais, do que
do conteúdo teórico da psicanálise, e que, por exemplo, eu vou dar um exemplo só, o quanto a uma afinidade que a gente encontrou com o SUS. Por quê? Porque isso vai me ajudar a desenvolver o primeiro ponto, que vai ter a ver com a concepção dessa tecnologia, né? Vocês sabem que o SUS tem um primeiro princípio, talvez o mais importante, que é do acolhimento universal. Não é isso? Isso está no SUS, ninguém nunca teve notícia da psicanálise para formular o princípio do acolhimento universal. Quer dizer, todo aquele que se dirigir a uma porta de entrada do sistema do SUS tem que ser acolhido e ouvido, e não cabendo, portanto, vamos dizer assim, uma triagem baseada em perfil ou diagnóstico. Esse caso não é para cá, esse caso não é para lá, pelo nome com que chega, com o diagnóstico dito pela palavra de algum outro. O médico que encaminhou, o profissional que encaminhou, ou a família. Quer dizer, então a gente pega, né, uma espécie de selo e diz: isso não é para cá, não está no perfil do serviço. Isso contraria o princípio do acolhimento universal, não é? E isso vai encontrar uma ressonância imensa na psicanálise, porque a psicanálise também, tal como o SUS, ela não se preocupa com o rótulo diagnóstico ou com o perfil quando recebe alguém, né? O primeiro ato é o ato da palavra desse sujeito. Isso vem em primeiríssimo lugar. Nada pode ser feito antes que o sujeito abra a boca e diga alguma coisa, né? Vejam que não é preciso ser psicanalista ou ter formação psicanalística para fazer isso. Quer dizer, porque quem está no SUS tem que fazer isso. Eu vou receber uma pessoa, eu vou ouvir o que ela tem a dizer, qual é o sofrimento dela, o que traz ela ali, e aí eu vou pensar, claro, o que pode ser nesse serviço, naquele, o que vai ser o melhor encaminhamento para essa pessoa. Pode não ser que ela seja melhor tratada no lugar mesmo onde ela foi, né? Pode ser, mas antes ela falou. Então, essa ideia da anterioridade radical de uma fala do sujeito, ela é do SUS e ela é da psicanálise. Nada podendo ser feito antes que discrimine, né? Que diga, esse caso não é para isso. É que não existe isso na psicanálise. Então, quando a gente fez isso foi muito importante para nós do Pequeno Rancho, porque a gente não estava querendo estabelecer um dispositivo, vamos dizer, que fosse adaptado ao SUS, eu tivesse que adaptar o SUS a nós, com um certo incômodo, um certo, vamos dizer, desacerto. Ao contrário, houve uma confluência muito interessante de princípios, né? Como eu disse, não de conteúdos, né? Então, a primeira emergência, portanto, na proa do ato clínico, né, está a fala do sujeito. Aí que entra uma questão que eu vou chamar de funcionalismo, né? Eu vou ter que me referir ao funcionalismo porque foi um paradigma do século XIX na psiquiatria e na psicologia. Durante o século XX, ele foi... É isso que eu tinha pulado, estou voltando àquele ponto. Durante o século XX, o funcionalismo perdeu a sua força por causa da psicanálise, por causa do estruturalismo e por causa de uma retomada crítica do pensamento dialético, da fenomenologia de Russell. Vários campos que se organizaram no século XX fizeram do funcionalismo alguma coisa mais obsoleta, e, curiosamente, ele está voltando, né? Engraçado isso. No fim do século XIX, no fim do século XX, na virada para o XXI, o que está em pauta hegemonicamente no campo científico é novamente o funcionalismo, que tinha sido, né, ultrapassado. Só que com uma roupagem tecnológico-científica ultramoderna, né? Através das neurociências comportamentais, né, vamos dizer, que vai, enfim. Eu vou caracterizar o funcionalismo. O funcionalismo pensa sempre como sua base o indivíduo, né, e as funções que integram esse indivíduo. No século XIX eram chamadas de faculdades mentais. Hoje são funções cognitivas e outras, e competências socioemocionais, né? Não em outros nomes assim. Mas ele pode ser representado graficamente. Aí eu vou colocar um compartilhamento de tela aqui. Aqui. Aí vocês me dizem se ele... Aqui. Você está bem visível, Kátia? Então, esse seria o esquema do funcionalismo. O que eu tenho? Esse retângulo representa o indivíduo psicofísico. A parte de cima, que está apresentada como um teclado de piano, é o psíquico, né? A parte de baixo, sobre a qual eu não me detive, né, são as funções orgânicas, então não nos interessa nessa discussão, mas eu posso dividir o psiquismo como um piano
em várias funções. Eu aqui listei quase todas, não tem muito mais do que essa. Pode ser que não seja exaustiva essa lista, mas ela é quase exaustiva. Então, eu tenho atenção, consciência, memória, pensamento, inteligência, aprendizagem, cognição, senso-percepção, humor, emoção, motivação, efetividade, vontade, sexualidade e linguagem. Pode ter mais alguma, psicomotricidade, posso ter esquecido. Vejam bem, se eu penso, olha como isso é importante na discussão da saúde, né? Se eu penso que alguém que chega, né, no SUS, no serviço de saúde, trazendo um sofrimento, se eu pensar nessa pessoa dessa maneira, com esse esquema, eu vou tentar localizar em qual dessas funções está a disfunção. Então, eu vou pensar se ela tem uma disfunção na cognição, então ela tem um distúrbio cognitivo, se ela tem algum problema no pensamento, se delira, por exemplo, então seria um problema de pensamento, senso-percepção vai me dizer sobre a alucinação, ou se ela está com humor deprimido, humor exaltado, deprimido, enfim, eu não preciso, né, detalhar muito isso. Eu vou pensar funcionalmente e vou também pensar se ela tem distúrbios de sexualidade ou linguagem. O que fez a psicanálise? Eu vou passar imediatamente para o segundo. Eu não sei onde ele está, tá vendo? Vamos dizer que é aqui. Não está aqui. O segundo esquema está aqui. Está aqui, sim. Se eu mudar, ficou um pouco deformado aí. Mas imaginem vocês, eu vou voltar um instantinho só para dizer o seguinte. Se eu pegar essas duas teclas finais do piano, sexualidade e linguagem, tirar elas da condição de tecla e fazer com que elas deixem de ser funções para virar um campo, eu vou explodir esse piano, né? Eu vou ter sexualidade e linguagem deixando de ser funções e se tornando uma coisa que a nova epistemologia, depois dessa, chamou de campo. Então, eu tenho função e campo. Eu não tenho mais as funções, simplesmente. Então, sexualidade e linguagem, agora sim, ela está vendo escrito aqui campo da sexualidade e da linguagem. Eu puxei as duas últimas teclas e fiz elas virarem um campo. É um campo que Freud chamou de campo do desejo, da sexualidade, e Lacan recobriu como se fosse um campo de linguagem. É óbvio que eu não vou entrar nisso, não vem ao caso a teoria freudiana da sexualidade, nem a concepção lacaniana de linguagem. Quero só dizer que as duas que eram funções fazem com que todo o piano se acabe, que eu não pense mais em funções, né? Eu penso que, na verdade, em vez de eu ter um indivíduo, né, aqui, que tem dentro dele 17 funções, 12, sei lá quantas, o que eu tenho é um campo e dentro dele uma função que está aqui numa bolinha branca chamada sujeito. E o sujeito é função de um campo. Reparem a virada, ele não tem dentro dele funções, ele é ele próprio uma função, né? E isso é muito importante que, claro, isso é um esquema metodológico. Eu não estou, como eu disse, entrando na conceituação psicanalítica de sexualidade e linguagem. Não preciso fazer isso. Basta eu dizer que, para Freud, a sexualidade não é uma função. Então, não adianta eu perguntar como está a sua vida sexual para o sujeito, como se fosse uma questão de desempenho da função. Eu vou pensar que ele está dentro dessa função como um ponto. E tem mais uma coisa, eu preciso andar rápido. Essa função, que se chama sujeito, tem duas características. Ela é um furo nesse campo, por isso eu pintei de branco, quer dizer, eu fiz branco, para mostrar que esse campo tem um furo, ele não é um campo consistente e pleno, não é isso? Ele tem um furo, e esse furo é onde o sujeito pode estar alocado. E outra coisa, a segunda característica, é que eu só chego a essa função sujeito pela fala. Isso tem a ver com o que eu dizia antes do SUS, é por isso que eu tenho que ouvir primeiro. Se eu digo qualquer coisa primeiro, eu vou acabar escorregando e falando de alguma função, alguma coisa que está na minha cabeça. Mas se eu faço o sujeito falar primeiro, ele vai apontar a função pela fala, o que está incomodando a ele, e eu vou, a partir das coisas que ele vai dizendo, situando a posição dele de sujeito nesse campo. A única coisa que eu quero repetir, para ficar bem claro, já que isso é uma aula, é que aqui o sujeito é ponto ou localização dentro de um campo muito maior que ele. Então, esse campo, faltou dizer, ele é o inconsciente também, porque ele é transindividual. O que quer dizer isso? Ele não cabe no indivíduo, ele traz elementos que ultrapassam o indivíduo isolado, que é a base da psicologia e da psiquiatria, como nesse esquema. Isso aqui é um indivíduo. Cada um de nós teria tudo isso, né? Aqui, ao contrário, o sujeito está dentro de um campo, e esse campo é o inconsciente. Além
de ser transindividual, ele é um campo de desejo. Então, a sexualidade entendida como coextensiva ao desejo, eu digo que a realidade do inconsciente é sexual. Eu vou parar de compartilhar a tela, porque o que eu queria desse esquema já utilizei, para dizer o seguinte: vamos supor, então, um autista, que a gente está falando dele. Se chega uma criança autista para o serviço, trazida normalmente pela família, sua mãe, né, eu posso pensar o seguinte: o que aconteceria com esse campo se aquele lugar que eu localizei como furado se fechar? Vamos supor que ali no campo do outro, né, o campo do inconsciente, o campo que eu mostrei como aquele grande círculo, estivesse obturado o lugar, as condições do campo fossem desfavoráveis ao surgimento de um sujeito. Eu posso pensar que o autismo é um efeito disso, mais do que uma disfunção de uma daquelas 12, eu não sei quantas eu não contei, funções que ele tem na cabeça, porque assim, muitas vezes, que a psiquiatria e a psicologia pensam: esse autista tem um distúrbio cognitivo. Como assim um distúrbio cognitivo? Ele não tem a função cognitiva em pane, ele tem uma posição de sujeito autista, entende? É uma perspectiva completamente diferente do que eu dizer que ele tem 3 ou 4 daquelas funções em disfunção. Então, eu não penso dessa maneira. Eu penso que, talvez, pela fala da mãe sobre a criança, pela história da criança que eu vou recolhendo e pela própria manifestação da criança, quando ela fala ou quando ela não fala, esse sujeito está encontrando muitas dificuldades de se constituir como sujeito no campo do outro. Eu estou chamando de campo do outro porque, como eu disse, eu não quero usar termos da psicanálise, não. Como eu disse, é um campo que ultrapassa o sujeito, né? É um campo transindividual. Então, não é dentro dele, isso que eu quero dizer. Onde ele não encontra condições de se constituir, não é no seu cérebro, não é isso? E suas funções ou disfunções. É no campo relacional, é no campo intersubjetivo ou transindividual. Correto? Então, eu vou pensar no autismo, e em muitas psicoses também, como efeitos de um desarranjo bastante importante das relações dessa criança com, não digo a família diretamente com relações familiares, mas com o campo todo que se apresentou a ela na chegada dela ao mundo, onde ela não encontrou muitas condições, eu chamei de furo, né, para se constituir no lugar que no outro é faltoso, né, furado. Então, essa criança, muitos autores psicanalíticos chegam a dizer que não haveria sujeito, então, porque se não tem esse furo, se não tem condições dela se constituir como sujeito, não há sujeito do autismo, por exemplo. Nossa experiência, minha, da Cátia, de outros colegas, durante muitos anos, continua lá o pequeno Range, né? Inclusive, acho que a Cátia é a supervisora dele hoje. Eu fiquei 3 anos, até que a gestão considerou que eu devia interromper o meu trabalho de supervisor, a gestão central, na época, não quis mais que eu continuasse. Mas, enfim, durante 13 anos, o que a gente constatou na equipe? Que há milhões de manifestações de sujeito no autismo. Não é verdade que isso não é um sujeito, né? Então, a gente tem que ver a particularidade de como cada um se constituiu com essas dificuldades nessa nova perspectiva que eu apresentei. E aí só a escuta singular, só o acompanhamento muito fino do dia a dia dessa criança num serviço pode ir nos mostrando essas questões. Como é que foi essa constituição? Qual é o grau de expressão subjetiva que é possível ter? É muito frequente que os autistas não falem, né? Justamente porque a fala tem a ver com tudo isso que eu coloquei dessa questão de como é que é a relação dessa criança com esse outro campo, né? E como é que isso está obturado ou não está obturado. Mas há autistas que falam, não é isso? Quando as crianças autistas não falam, e nós tínhamos, naquele momento, uma decisão de priorizar os casos graves, e não tínhamos a posição de evitar a chegada de autistas, que era muito frequente. Eu fui consultor, como a Cátia apresentou, visitei vários CAPCIs do Brasil e eu identificava estratégias as mais diversas para os autistas jamais chegarem, né? Eu não vou me entrar nisso agora, mas era muito comum os CAPCIs dizerem: não, mas, enfim, isso e aquilo, então não tinha. Cadê os autistas? Não tem autista aqui. Bom, então, o que o CAPCI está fazendo, né? Não é que o CAPCI seja para autistas, a gente não faz CAPCI nenhum para diagnóstico, né? CAPS-AD não é para usuário de droga exclusivamente, CAPS-2 de adulto não é para psicótico exclusivamente, não é? Mas espera-se, né, que um CAPS-2 tenha um número expressivo de psicóticos adultos, que não estão, portanto, mais em manicômio, né? Espera-se que um CAPS-AD tenha muitos usuários de droga e espera-se que um CAPS-C tenha muitos autistas, né?
e muitas vezes não tinha nenhum. Não era esse o nosso caso, nós estávamos assim, decididos a enfrentar a clínica do autismo sem muitos recursos. Devo dizer que a gente não tinha um saber sobre isso, esse saber, inclusive, está em construção ainda, né? Mas aprendemos muito, aprendemos muito. E aprendemos, por exemplo, que quando uma criança não fala, ela tem os atos dela, e os gestos e atos, podem ganhar um valor de sentido. Não é? E isso também depende do trabalho clínico que você estabelece com elas, né? Como é que os atos vão ter um valor significativo. E começar, inclusive, de atos erráticos e inicialmente sem, talvez, de nonsense mesmo, de nenhum sentido, eles vão ganhando um sentido que tem a ver com o trabalho clínico. É muito interessante observar isso. Então, vamos dizer, a certa produção subjetiva vai se dando, né? Agora eu preciso falar talvez um pouco do próprio dispositivo, né? Como é que ele é, porque a própria tecnologia do cuidado é essa. Nós criamos um dispositivo. Esse dispositivo, fundamentalmente, ele... preciso dizer uma coisa antes aqui. Existe essa ideia de que a equipe de saúde mental é uma equipe multiprofissional. Inclusive, se fala muito em multiprofissionalidade. Obviamente, isso é um fato fundamental. Uma equipe tem que ter diferentes tipos de profissionais, né? No entanto, o que a gente aprendeu no Pequeno Hans é que não é pela expertise profissional de cada um que o trabalho avançaria. É importante ter a variedade profissional, a multiprofissionalidade, como um fato significante. Imagina uma equipe só de psicanalistas, ou uma equipe só de psicólogos, ou uma equipe só de, sei lá, de médicos ou de assistentes sociais. Ou, predominantemente, seria uma equipe que não teria essa alteridade que faz com que a formação de um funcione um pouco como uma barra para do outro, uma espécie de lembrete de que o saber não está no comando, né? Então, me parece que o interesse da equipe multiprofissional está mais na variedade do que no conteúdo profissional de cada um. Isso a gente aprendeu. Então, eu cheguei a propor, na época, a categoria de desprofissionalidade ou desespecialidade, não só multiprofissionalidade ou transdisciplinaridade, né? Desdisciplinaridade também. O que significa isso? Por que eu estou falando isso antes de falar do dispositivo? Porque é fundamental na composição da equipe. Você compõe com muitos profissionais, mas você convida cada um pouco a se despir da sua roupa profissional, do seu saber, que não está na proa, e se colocar como um agente clínico do cuidado, independente do diploma. Todo mundo, em princípio, vai depender de outros fatores, não do diploma, estaria se autorizado a intervir clinicamente. E essa autorização, evidentemente, vem com a prática. Cada um tem um nível de autorização que é seu, mas que não depende do diploma. Um psicólogo não é mais autorizado do que um enfermeiro, em princípio, a responder clinicamente num caso. Isso vai ter muita importância também no que eu vou chamar aí a transferência das crianças, né, que acontece. Então, essa equipe é formada assim. É muito importante que, de cara, eu diga que esses profissionais estão um pouco despidos, né, um pouco nus de suas identidades profissionais, não é isso? E que eles se coloquem disponíveis, como eu disse, cada um num grau muito particular e singular de autorização, para estar no espaço. E como é que é composto o espaço, né? A gente recebe as crianças entre muitas crianças. Elas não vêm individualmente para uma sala para serem recebidas por um profissional de cada vez, num gabinete, num consultório. Elas chegam em bando. No espaço físico, que é um espaço que tem partes descobertas e cobertas, salas, salões, varandas e quintais e gramados, enfim, dependendo do espaço, convém que tenha áreas a céu aberto, né, ao ar livre, e também áreas fechadas, é óbvio, e elas então chegam nesse espaço num determinado turno. Aí eu tenho que dizer uma outra coisa: esse turno não é o dia inteiro, como se pensa o CAPS em geral, porque tem essa coisa um pouco estandartizada de que no CAPS o paciente fica o dia inteiro. A criança autista não fica o dia inteiro, então a gente tem que respeitar as particularidades do funcionamento dela, não suporta muito tempo. Então a gente cria turnos de duração variável a partir das características das crianças, né? O que a gente respeitava muito era a faixa etária, não misturar uma criança de 5 anos com um adolescente de 14, porque achava que isso não ia dar muito certo e realmente não dava. É claro que quando alguma criança estava em crise ou numa situação na sua família difícil de sustentar, a gente tinha a posição decidida de que ela viesse todo dia.
Era muito importante isso aconteceu várias vezes, e não importa se então eram turnos com crianças pequenas e ela era grande, a gente dava um jeito, né? Na clínica da atenção psicossocial a gente se vira, né? A gente não tem padrões que nos amparam, a gente está ali para se virar, então se vira, faz o que é possível, mas ele tem que vir, ou seja, aquele que está em crise tem prevalência, né? A gente sempre entendeu também que o CAPS é um lugar de resposta à crise, de atendimento de crise, e não um lugar para quem está mais estabilizado e tal, não é isso? Senão a gente fura talvez com uma das funções mais primordiais do CAPS, que é responder ao espírito manicomial, né? Que nos habita a todos, mesmo que a gente tenha uma posição intelectualmente crítica ao manicômio, cada um de nós, assim como machismo, racismo, né? Você tem que desfazer o manicomialismo também em si, né? Que é o quê? No fundo, é um impulso a segregar quem é muito estranho, diferente da gente, nos incomoda pelas suas características. A gente tende a rechaçar, e isso também tem uma dimensão humana, e por ser humano, demasiado humano, como diria o Nietzsche, é que a gente tem que criar dispositivos que contrariem, né? Porque não condenar isso, mas criar dispositivos que possam desconstruir em nós esse impulso ao rechaço. Então, a gente tinha essa coisa, tá em crise, vem, falava, a família às vezes dizia, né, não estou levando porque ele não está bem. Né, Kátia, cansou de acontecer. Não tá podendo, está em crise, não está. Então é por isso mesmo que você tem que trazer, porque ele não está bem. Aqui é o lugar para ele estar quando não está bem. Isso às vezes era difícil da família entender, então isso a gente conseguiu criar um outro fluxo aí da vinda deles. Então, e também uma outra coisa que eu devo dizer, existe também, tem os padrões, né, gente? A gente pensa muito com standard, então tem que ter oficina. Tem que ter oficina, porque o CAPS tem que ter oficina, porque é próprio do CAPS ter oficina. Ora, com criança autista não dá para fazer oficina, porque elas simplesmente não funcionam dentro de uma oficina. Elas, né, enfim, o funcionamento delas revela um pouco, de uma maneira radical e abrupta diante de nós, essa dificuldade do sujeito humano, né, de fazer um laço social organizado. A gente força uma barra danada, e nós neuróticos, então, formamos então muitas oficinas, mas e suportamos isso. Mas as crianças autistas logo mostram de cara que não vai rolar oficina. Então, a gente teve que adaptar também o funcionamento do serviço ao funcionamento deles. Isso é um aspecto importante, porque me parece que na atenção psicossocial, em qualquer que seja a tecnologia de cuidado, a gente tem que ter afinidade com o sujeito que a gente atende, né? Então, o CAPS tem que ter uma certa coisa autistiforme, não é? Não dizendo que a equipe vai ficar meio autística, não é isso, né? E nem que o CAPS vai ficar psicotizado, mas ele vai ter que ter uma certa psicoticofilia, não é alguma coisa afinada com o funcionamento autista. Não dá para ter, como eu cansei de ver também como consultor, chegava no CAPSI e via um quadro na parede imenso com uma rotina. Segunda-feira, 8h30, 9h30, 10 horas, 11h30, e eu perguntava para quem que serve isso? Quer dizer, quem é que segue essa rotina? Então, quais são as crianças? Aí eu via, né? As crianças tinham problemas de aprendizagem, de disciplina, sintomas neuróticos, insônia e tal, e eram atendidas dessa maneira rotinal. Mas, cadê os autistas? Né? Eu já falei disso antes. Então, por exemplo, eu logo perguntava por que uma grade de rotina estava colocada na entrada do serviço, como na sala principal, né? Como uma grade de proteção. Então, a gente no CAPSI não fazia isso. Eu estou desenvolvendo defendendo essa posição. Da gente, eventualmente, não quer dizer que não tenha atividades do tipo oficina que venham a se estruturar a posteriori, né? Quer dizer, determinados crianças, adolescentes, mostram possibilidade, desejo, sei lá, enfim, junto com a equipe, de desenvolver uma certa atividade. Então, a gente criava oficinas a posteriori, não a priori, tá certo? O CAPS não era montado na ideia de oficina. Isso é importante. Então, como é que funciona isso? Elas chegam, elas se movem, muitas se movem erraticamente, outras se movem de um modo mais ordenado, isso varia, evidentemente. Os técnicos presentes, que convém que não sejam nem numerosos demais, nem de menos, né? E tem um número razoável, que certamente deve ser menor que o número de crianças, né? Porque em alguns lugares eu vi a ideia do 1 a 1, eu também escutei isso, tinha que ter um técnico para cada criança. No dispositivo coletivo isso é desnecessário, basta ter um número um pouco menor de técnicos e para um número maior de crianças que estão espalhadas, como eu disse, no espaço. E aí, o que acontece? Eles vão seguindo, né,
de perto as crianças, vão acompanhando o que elas fazem. Umas vão ter atividades mais motoras, mais do lado de fora, correria, bola. Outras vão querer rasgar revista, pegar objetos e fazer alguma coisa. Muitas crianças gostam de torneira, de ver fluxo de água. Outras gostam de acender e apagar a luz. Estou dizendo coisas banais do funcionamento que eu me lembro que havia muito. E isso vai criando, aos poucos, né? Se você vê alguns técnicos mais inclinados, mais próximos de certas crianças, eles vão falando o tempo todo, né? Era muito isso, baseado na palavra. Essa palavra vai ganhando um valor interpretativo. Isso é muito importante, porque a palavra não é qualquer palavra, né? A gente não deve nem se preocupar em dizer coisas muito elaboradas, que seria uma bobagem, e nem dizer qualquer coisa, né? Sim, qualquer coisa educativa, qualquer coisa que delimita demais, que é, né, corretiva para a criança, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uma palavra que tenda a ter um valor interpretativo, quer dizer, que abra para o sentido, vamos dizer assim, de modo bem amplo, né? Que abra para o sentido, que possa fazer advir ali algum sentido. E as crianças respondem a isso. Eu quero dizer aqui nessa aula, né? Quero dizer publicamente, dizer enfaticamente que as crianças respondem positivamente às intervenções verbais faladas da equipe, quando elas têm esse cuidado, esse olhar clínico de não dizer qualquer coisa e de ter uma certa preocupação em dizer algo próximo, afinado com o que a criança está, talvez, possivelmente fazendo. Não se trata de dizer que a gente está acertando em cheio, não se trata disso. Se trata de uma fala que, vamos dizer, que dê lugar para essa criança. E, curiosamente, o que a gente começou a ver? Que as crianças começaram a fazer transferência. Transferência analítica, freudiana, não é transferência, não sei das quantas, qualquer, uma transferência, só para usar o termo, não. O que eu estou chamando de transferência não é deitar no divã e dizer para o analista, né, durante a sessão, como que ele evoca meu pai. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de alguma coisa que inclui aquele que está cuidando de mim, que fala comigo toda vez, que tende a falar comigo, inclui. Eu começo a incluir esse técnico na minha questão, na minha vida, nas minhas inquietações. Ele começa a fazer parte. Então, aí se impõem alguns exemplos clínicos, né? Quer dizer, a gente viu diversos, né? A Kátia está aí, também pode, inclusive, também se quiser lembrar algum. Mas eu lembro, inclusive, um particularmente que me marcou muito, que é da própria Kátia, como técnica, né? Como analista lá. Havia um menino chamado João Paulo, não faz mal dizer o nome dele, muitos anos depois, que ele tinha por enfim, marca absolutamente repetitiva cair, 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 cair. Desde pequeno ele caía, não é? E a mãe dizia isso nas entrevistas com a Kátia, quando ele cai em casa, cai em tudo que é lugar. Tinha até uma história de que o pai deixou ele cair do colo, a única vez que ela precisou que ele segurasse, ele deixou cair, o que é importante, mas não explica porque uma criança cai o tempo todo, né? Talvez só para mostrar o quanto o pai tem um lugar, ele sim, caído, né? Na fala da mãe. Deixou o menino cair, talvez seja mais importante esse dado aí, mas o fato é que ele caía. E a Kátia era a técnica de referência dele, e acompanhava, falava coisas para ele e tal. E ele começou a endereçar, se eu disser alguma bobagem aqui, Kátia, com a verdade você me corrige, ele começou a endereçar o cair à Kátia. Quer dizer que ele buscava o olhar da Kátia, a presença da Kátia, antes de cair. Ele que caía automática e ininterruptamente, desde pequeno até 9 anos de idade, ele começou a cair para a Kátia. Ora, se isso não é transferência, eu não sou Luciano, eu não sou, isso aqui não é uma aula e tudo mais, né? Quer dizer, é óbvio que isso é uma transferência, porque é um endereçamento. É assim que convém entender a transferência em psicanálise. É um endereçamento do sintoma, se a gente não quiser chamar de sintoma, do ato de cair a um especial, porque era para cá esse endereçamento. Às vezes até era difícil quando ela não estava no serviço e ele ficava assim, atrapalhado para cair, porque como é que eu vou cair para cá se ela não está aqui? O fato é que um dia eu vou logo ao ponto, esse menino, depois de muitas intervenções, é óbvio que isso está condensado no tempo, né? Ele tinha uma mesa no centro lá, uma mesa grande na sala, né, de atividades, em que ele caía muito dessa mesa, né? Ele botava uma cadeira de modo tal que ele caísse. Eu lembro desse detalhe trazido na supervisão, né? Porque eu não estava lá, né? Eu era supervisor. Eu estava lá, sim, mas não estava na hora do... Eu estava muito lá, mas não estava na hora que isso acontecia. E ele colocava a cadeira de modo tal que só pudesse resvalar da beira e cair.
Só que ele não se machucava muito, não, era mais caído que se machucar o lance dele. Nesse dia, ele sobe na tal mesa da qual ele costumava cair, fica em pé, abaixa o short e mija no chão. Quer dizer, ele não caiu, né? Primeira vez que ele não caiu. Ele abaixou as calças e mijou. A Kátia, que está aqui presente, que tem um tom de voz que eu não sei reproduzir, e um tom histriônico, deu um grito de neon, dizendo como para ele, né, não sei imitar, como eu disse, que naquele dia, olha que coisa, você, em vez de cair, você deixou algo cair de você, que é o seu xixi, né? Falou algo assim para ele, e se eu me lembro bem, minha memória não me trai, ele deu pela primeira vez, no tempo que estava lá, uma gargalhada ou sorriu. Quer dizer, ele exibiu uma manifestação de riso, não sei se foi exatamente uma gargalhada, mas ele achou graça naquilo que ela disse, né? E no que tinha acontecido. Bom, aí depois tem outros dobramentos e tal, que não dá tempo da gente falar, não se trata também de detalhar todo o caso. Isso é um grande passo. Eu sei dizer que esse menino parou de cair daquela maneira, né? Ele até parou um período de ir ao serviço, mas isso é outra história, depois ele voltou a vir. E ele nunca mais caiu. Passou a fazer outras coisas, né? Não ficou também, não se trata do milagre, levanta-te, anda, nem deixou de ser autista, não. Apenas ele teve uma grande inflexão, digamos assim. E essa coisa que a Kátia disse, o que a gente tem? Uma interpretação psicanalítica. Você não é como o seu corpo que cai, né? O sujeito que cai através do seu corpo, e sim o xixi, né? Isso é uma diferença importantíssima na constituição do que eu falava no início, como o sujeito um tal furo do outro, porque agora tem um objeto que se separa dele, né? O xixi cai, então ele entende que isso veio no lugar dele, ele não cai, sim o xixi. Então tem alguma coisa que se constrói aí para ele constrói, né? De uma certa possibilidade de separação entre ele e o objeto. Agora, tem outras coisas que esse exemplo ensina. Ele ensina, por exemplo, que os métodos que querem adaptar a criança são péssimos, porque iam dizer assim, lugar de fazer xixi é no banheiro, não é na sala, então essa criança ia ser impedida de fazer esse ato que ela fez, se eu tenho um método, por exemplo, do tipo comportamental, que quer que a criança seja adequada, né? Que ela tenha que adaptar ela às regras sociais. Nós não tínhamos essa preocupação, não é? Então, isso é uma outra coisa que, por falar em tecnologia de cuidado, uma tecnologia baseada no enquadramento disciplinar enfim, educativo, ela impede atos como esse desse menino, né? E também outra coisa que isso ensina, se a gente ficar sempre atendendo dentro de uma sala, só né, o profissional e a criança, dificilmente isso aconteceria. Né? Foi preciso o dispositivo do espaço ampliado, dos muitos, da mesa grande, não é? Foi preciso toda essa construção que eu tentei mostrar aqui para que isso acontecesse. Isso precisa desse dispositivo. Isso não acontece em qualquer situação, em qualquer dispositivo. Por exemplo, no consultório. É muito difícil isso acontecer num consultório, né? Como também numa prática, como eu disse, educativa. E lembro de um outro exemplo de não sei de quem era, cuja sessão, o período dele, o turno dele era dentro de um banheiro, espalhando cocô na parede, cocô esse que ele tirava do ânus com o próprio dedo, e coisa também mal tolerada, em geral, nos serviços, né, como se fosse uma coisa imprópria, e não estou dizendo que é própria, mas é necessária, né? E ele espalhava um cocô, eu me lembro dessa história, dele espalhar, passou um tempão, era um período, depois parou isso, mas a sessão que eu digo é porque era o tempo que ele ficava, era longo, ele espalhava o cocô, aí tinha uma coisa de se masturbar no pênis, acho que esse menino era mais velho, e eu sei que ele, enfim. E aí havia uma coisa muito interessante que o técnico relatava, que quando ele tirava o cocô do ânus, ele tinha uma cara de prazer enorme. Mas quando ele se masturbava, ele tinha uma cara de profunda angústia e desprazer, de sofrimento. O que nos fez pensar na supervisão sobre algumas coisas interessantes, quer dizer, até que ponto, né? O que se refere à dimensão fálica, aí entrando um pouco mais com a psicanálise, é muito mal tolerado por ele, né? Porque ele não está na norma fálica, quer dizer, o pênis e o ânus, o cocô estão meio nivelados, mas alguma diferença ele percebe. Por que o desprazer, né, na masturbação? E tem outros casos, por exemplo,
um caso de um menino que não era autista, era psicótico, mas que um dia disse para uma outra pessoa da equipe que já estava bom para ele, que ele estava cansado de ir ali, que ele queria jogar videogame, não sei o que, é bem psicótico esse menino. E aí essa outra pessoa disse para ele, ok, e ele foi se despedir, e aí disse, espera aí, mas antes de eu ir embora eu tenho que cantar a música para você. E cantou aquela música do Peninha, Agora Como Eu Vou Fazer da Vida Sem Você. Muito legal, né? E o outro exemplo era um rapaz, adolescente, que também falava toda hora, ele era completamente autista, mas ele falava só uma frase, não é, Kátia? Acho que ele dizia assim, falar é muito complicado, falar é complicado, falar é... Ele dizia isso, era a frase que ele dizia. Falar é complicado. Não tinha distúrbio da área da fala no cérebro, não. Nem era uma disfunção da função da fala. Ele tinha uma posição na qual falar é complicado. E um dia a pessoa que chegou no serviço cantando aquela música do Skank, né? Ou é do Jota Quest? Agora eu acho que estou confundindo. Falar é complicado, que era uma canção. Eu acho que é do Jota Quest. E aí ele se esvaiu em risos e satisfações, né? Ele ficou assim totalmente encantado com essa música e respondeu a isso de uma maneira assim muito, vamos dizer, subjetivamente muito esfuziante, né? Chamou atenção porque não era o habitual dele, né? Essa reação. Quando a pessoa cantou para ele, né? A música do, no caso não foi como o outro que cantou, né? Como Vou Fazer da Minha Vida Sem Você, foi a pessoa que cantou, ele não cantava, mas ele mostrou que aquela música assim, né? Enfim, são alguns exemplos que eu pensei para mostrar os efeitos desse dispositivo e também o que ele ensina, né? Ele ensina várias coisas, eu acho, para a gente, que essa coisa... Sim, eu preciso fazer uma referência, eu não sei quanto tempo eu tenho, talvez Kátia possa me dizer, mas eu já vou concluir em poucos minutos. Eu quero dizer assim que uma das referências que nos foram muito caras para a construção desse dispositivo foi a concepção de coletivo de Jean Oury, porque o coletivo de Jean Oury não tem nada a ver com grupo, né? É bom também fazer essa diferença, porque o grupo, vocês sabem, tem a lógica do indivíduo, então tudo que eu falei de funcionalismo, né? O grupo é afinado com aquilo, quer dizer, o grupo é sempre um grupo de indivíduos que podem estar muito bem, podem ser muito competentes tecnicamente, tudo bem, mas é um grupo, quer dizer, está funcionando ou em nome de um líder, ou em nome de um ideal, ou às vezes em nome de um ódio ao inimigo externo, né? A gente tem isso no Brasil hoje, no fascismo. Então, os grupos eles podem ter configurações assim mais graves, como no fascismo, ou menos, né, no funcionamento grupal, mas eles não têm nada a ver com o coletivo. O coletivo exige a dissolução do grupo, né? Por isso eu também falei da dissolução das identidades profissionais, e cada um é um pouco o fragmento, né? Cada elemento da equipe é fragmento, é fragmentário. Então, é muito mais uma coleção de traços, esse coletivo, do que um grupo de pessoas, né? E o Jean Oury tem um seminário chamado Coletivo, né? Foi até reeditado, quero aproveitar a aula para informar, porque até há pouco tempo eu buscava esse livro, tinha sido editado pela editora Escuta, em São Paulo, e há muitos anos ele foi esgotado, e eu até insistia com eles para eles reeditarem, parece que é o Citec que reeditou agora. Então ele está acessível novamente, quero informar isso, quem tiver interesse, o livro tem aqui em francês, mas não convém, né? Porque em francês não é o caso, mas só para dizer que é esse livro aqui, mas ele está em português pela UCITEC, e eu acho que quem trabalha com saúde mental em equipe deveria sempre ler o coletivo. Para nós foi muito importante, não pela questão do funcionamento da tecnologia de cuidado, porque, quer dizer, o Jean Oury trabalhou numa clínica, que é uma espécie de um castelo no centro da França lá, e que tem internação, é muito diferente, não é um CAPS, né? Mas o dispositivo do coletivo existiu lá, ele construiu lá em 50, 60 anos, que ele passou lá, viveu lá, né, o Jean Oury, e ele extraiu e construiu esse dispositivo lá, e ele foi muito importante para nós, por vários aspectos, que eu não posso detalhar agora, que tem a ver com o que eu falei, não posso detalhar, mas de alguma maneira detalhei, porque essa coisa do funcionamento, do muitos, do não fazer a coisa dentro de uma sala,
de um gabinete, essa coisa vamos dizer, despojamento de cada um de sua identidade, não só profissional como pessoal, essa disposição equivalente, né, de todo mundo numa certa equivalência, com variações que são de cada um, mas equivalência de valor, né, como o nome está dizendo, para o trabalho. Quer dizer, um psicólogo não vale mais do que um outro profissional, de modo algum, porque a transferência e o que é possível estabelecer com cada criança é que vai situar o que pode acontecer e não a experiência, nem mesmo o volume de experiência que alguém tem. Tudo isso foi muito importante. Deixa eu ver aqui mais, eu preparei, falei do Jean-Henri. Eu vou concluir falando da... quanto tempo eu tenho, Kátia? Pode me dizer? Não sei quanto tempo eu falei. Fui falando. Que acabou? Já fiz 45 minutos. Tudo bem. Tá. Não, mas eu só vou então concluir. Já devo concluir, né? Não, tá certo. Não, é porque eu não quero deixar de falar o seguinte. Um trabalho como esse, ele requer duas coisas. Uma é a supervisão, que eu chamo de clínico territorial e não institucional, porque esse binômio supervisão clínico-institucional, ele tem uma história, ele remete a um tempo em que a supervisão tinha a ver com o modo como a gestão acompanhava os serviços, se eles estão dentro das diretrizes e tal. Tem todo um significado nesse institucional que separa da supervisão de consultório, a supervisão individual e tal, não é bem individual, mas enfim, a supervisão de um só, mas ao mesmo tempo traz um sentido que não é bem o que a gente faz. Aí eu inventei maneira de dizer, eu cunhei esse termo supervisão clínico territorial, até através da orientação fui nem eu sozinho, com uma orientanda de doutorado, que é a Cleuze Barleta, lá, que foi coordenadora de saúde mental do Paraná. E esse termo, então, eu passo a adotar de uma maneira muito mais, que eu acho que é mais interessante. Por que a supervisão ela não pode ser entendida nem como um luxo, nem como um ornamento, nem alguma coisa da ordem de um a mais, assim. Ela é absolutamente essencial a um trabalho como esse. Sabe por quê? Não é pelo valor do supervisor em termos do que ele ensina. Ele até eventualmente pode ensinar alguma coisa, mas isso é inteiramente secundário. Ele não é um ensinante, o supervisor. Ele é alguém que sustenta o lugar de endereçamento da angústia da equipe. A equipe precisa, um trabalho como esse, não vai sem angústia, assim, acho que indefectivelmente produz angústia. Ele não é possível assim que não produza, porque é um trabalho muito difícil e que nos coloca diante de situações muito, vamos dizer, que nos desestabilizam, e é claro que tem que ser assim. Se alguém tira de letra um trabalho desse, eu não confio nessa pessoa. Eu acho que aquela pessoa está fora do eixo, não está entendendo bem o que se passa. Então, angústia. E é preciso que a equipe tenha um lugar um polo de endereçamento da angústia, transferencial. Além disso, o supervisor, talvez seja mais importante agora o que eu vou dizer, ele tem a função de subtrair a ilusão de completude da equipe. Ele é um subtrator, um extrator da ilusão de completude. Ele lembra o tempo todo para a equipe que ela é incompleta, castrada, furada, que ela não vai dar conta, que ela precisa de algo que ela não tem. Então, essa presença da falta assim, na equipe, e eu acho até que uma equipe, eu sou um pouco chato e rigoroso com isso, eu só chamo de equipe quando ela já atingiu esse patamar no qual ela reconhece isso. E estabelece uma transferência de supervisão. Né? Não com determinado supervisor necessariamente, não é isso que eu estou dizendo. A pessoa do supervisor é menos importante que a função. Mas quando uma equipe tem clareza que essa função tem que estar ali, e que não diz assim, a gente dá conta, a gente faz reunião clínica, nossa equipe está muito bem sem supervisão, essa equipe é esquisita. Então, eu acho que a supervisão ela mais subtrai do que ela acrescenta, embora isso seja um acréscimo de outra ordem. E, finalmente, porque a supervisão traz um elo com a rede, né? Vou concluir falando de rede, quer dizer, é um pouco a presença do fora dentro, né? O supervisor é um elemento. Primeiro que ele é externo, ele não é um membro da equipe, ele não pode ser, né? Ele não é um membro da equipe. Então, ele já é exterior e íntimo ao mesmo tempo, porque ele ouve as coisas mais íntimas e angustiosas, né, de cada um. Então, ele é íntimo, como diz o Lacan, íntimo e exterior. E ele, então, também presentifica um olhar para fora, né? Quer dizer, o serviço precisa estar enlaçado, fazendo rede territorial o tempo todo, mas não de um modo padronizado também, ou seja, a rede vai se construir na contingência do caso a caso, né?
Quer dizer, quais são os equipamentos ou os agentes do território que a gente vai convocar? Vai depender do andamento do caso. Não pode ser uma lista. Sempre que tiver um caso, vamos chamar aí a Conselho Tutelar, vamos chamar a escola, vamos chamar, não sei o quê, enfim, justiça, porque isso é estandartizado e burocrático. Pode ter um caso que não apele para um desses equipamentos e sim para outro. Finalmente, e finalmente mesmo, para um trabalho como esse, essa tecnologia operar bem, ela tem que ter com a gestão, assim chamada, eu detesto esse nome, mas é o nome que se dá, porque é um nome neoliberal, né, gestão, ela tem que ter com a coordenação no nível central uma relação muito peculiar. É claro que a equipe, os supervisores, os técnicos, têm que estar afinados com as diretrizes da gestão, que tem que estar, por sua vez, afinados com as diretrizes da atenção psicossocial, né, que é o principal. Agora, ela tem que suportar uma tensão. A gestão não pode achar que tem que estar, não pode exercer o poder disciplinar do modo vertical e hierárquico, como Foucault mostrou que não é, né? Quer dizer que o poder se exerce em todas as direções. Tem poder no território acontecendo o tempo todo de um equipamento para o outro, né, dos usuários para equipes. O poder não tem que ter essa formação hierárquica. E é muito difícil, às vezes, para a gestão, muito difícil, suportar a atenção psicossocial, porque ela impõe uma outra lógica de poder, uma lógica que é mais horizontal e mais pluridirecionada. E atenções que tem que ser. Não é comum um gestor suportar gestões desse tipo, não é. Então, independente de que gestores suportam ou não, eu vou concluir dizendo que, você vê, um dispositivo como esse requer várias condições, mas não pensem que são condições ideais. Nós conseguimos, num outro momento, realizar isso. Eu acredito que seja perfeitamente plausível e possível que a gente volte até no Brasil, a começar com a derrubada deste presidente, a ter condições no Brasil de ter essa prática. Acho que depende também de cada um de nós, dos serviços, das equipes, sabe? Sustentar essa proposta. Muito obrigado, desculpem se eu passei, mas o entusiasmo com esse tema me faz extrapolar o tempo. Muito obrigado e vou parar aqui e voltar a palavra para a Kátia, né? Obrigada, eu que te agradeço, né? Muito obrigada, Luciano. Você trouxe contribuições muito importantes, né? Sobre esse tema, trouxe toda uma situou também, né? Trouxe algo histórico, situou todas as diretrizes aí, né? Em relação a esse cuidado. Eu achei importante que você trouxe como tecnologia do cuidado, né? Além das que você pôde trazer, né? Em relação ao que está mais diretamente ligado para os usuários, né? Você acrescentou como tecnologia de cuidado, né, a supervisão clínico territorial, né, um cuidado para esse trabalho ser possível, né, com, no caso aqui, os autistas, mas não só, né, e essa questão também da equipe, né, que está ligada à supervisão, à forma de funcionamento. Eu queria te agradecer muito. Uma questão para ainda em cima dessas coisas que você trouxe, que eu queria te perguntar, diz respeito aos pais, né, desses autistas, né, que são, né, pessoas aí que estão muito sempre muito ligados aí, né? Eu queria que você falasse um pouco rapidamente, que a gente já está no final, né? Assim, como que você vê, né? O que há aí também em relação aos pais nesse cuidado aos autistas, né?
Então, é muito importante esse ponto, né, Cátia? Eu que agradeço tudo isso, né? Assim, para além das formalidades, é um agradecimento sincero e real aqui de poder contribuir de alguma maneira aí para esse curso, para a formação. Então, não tem nada que me agradecer, não. Mas eu acho que você apontou justamente quando eu estava, engraçado, quando eu estava preparando a aula, né, alguns pontos que eu até escrevi, depois eu posso disponibilizar o texto, caso seja do interesse, eu posso, né, porque está pronto aqui, eu fiz isso, é, eu pensei nos pais e acabei não falando, engraçado, foi uma omissão. E é fundamental, porque a gente tem uma forma peculiar de pensar isso também, nesse dispositivo, né? Primeiro que os pais são essenciais na vida de qualquer criança, quer dizer, a gente sabe na posição clínica que a gente tem que o trabalho com os pais não se resume a uma orientação, a um aconselhamento, né? A uma coisa de dar balizas para como eles devem se conduzir, como muitas vezes demandam, né? Mas que tem um trabalho transferencial com os pais, quer dizer, os pais têm que se ligar também clinicamente, digamos assim, a quem cuida dos filhos, né? É uma coisa que faz parte da clínica, é uma clínica dos pais, digamos assim, né? Não um acompanhamento, um aconselhamento. Então, isso que você traz é fundamental, eu não, enfim, uma omissão e pronto, a gente sempre omite alguma coisa. Não, eu recebo bem as faltas, eu não tenho problema com isso, não. Acho que é bom que compareça uma coisa esquecida, né? Mas é bom que você lembre, porque é isso, é uma clínica. No caso do autismo, acho que mais ainda, sabe? Porque a gente sabe que existe vamos dizer, um engendramento, né, que é inter. Né? O autismo não pode ser pensado, digamos, sem a participação quase teológica dos pais. O que muitas vezes levou à psicanálise é o equívoco de culpar os pais. Né? É clássica essa crítica que se faz à psicanálise, né? Que acho que era o Bruno Bettelheim que falava da mãe geladeira, né? E a gente nem viu isso nenhuma vez no Pequeno Mas, a mãe geladeira, né? A coisa mais difícil do mundo é a mãe fria, a mãe que não... Pelo contrário, né? Existe um certo calor peculiar na mãe do autista que tem a ver com a posição autística. Né? Então, assim, tem muitos equívocos na história da psicanálise quanto a essa história da culpabilização. Não se trata de culpabilização, se trata de uma implicação, inclusive com claro entendimento de que aquela mãe, aquele pai, aquela família, ela não sabe, a ela escapa, como uma questão inconsciente, o que ela faz ou não faz. Ela também está em apuros, né? Quer dizer, são apuros e não enfim, atitudes das quais se pode culpar alguém. Esse trabalho com os pais, então, tem que ser feito clinicamente o tempo todo, a gente sabia disso, as crianças eram atendidas e os pais também, quase tanto, não digo tanto quanto pela questão da permanência lá, né, do serviço, mas todos eles necessariamente eram ouvidos clinicamente, não é isso? E isso era fundamental na direção do tratamento, né? É preciso incluir isso, criar esse dispositivo. Tem uma questão que no Pequeno Rãs, né, tinha uma peculiaridade, que eu vejo que não é assim em outros serviços, que os pais não podem ficar lá dentro, e eu insistia nisso como supervisor, eu cheguei a inventar lá que tinha que ter uma garagem aberta para fora, com cobertura para não ter chuva, mas que eles não podiam entrar no serviço, né? Há muitos CAPSIs, os pais ficam dentro, isso é um problema, ficam dentro do espaço, isso tem um efeito, a gente tinha esse combinado. E você deve lembrar que eu, como supervisor, a única coisa que eu não abria mão de fazer era uma reunião mensal com os pais. Era o único momento que eu tinha contato com o usuário, não com a equipe, né? E eu achava muito legal aquela reunião com os pais, porque, assim, isso me faz dizer um problema, tem que ir rápido. A dificuldade do trabalho com os pais é deixar que faça um grupo. Aquela coisa de recepção em grupo, que muitos lugares fazem, não convém no caso do CAPSI com autista, né? Porque os pais juntos, numa recepção em grupo, por exemplo, eles vão fazer uma colagem de queixas ou de demandas que vai ser uma coisa de cimento dificilmente quebrável, né? Vai ser muito forte isso, a identificação, nós estamos no mesmo barco, temos o mesmo problema, enfim, e é muito difícil você escutar numa recepção em grupo particularidades que só uma escuta muito apurada e que não deve ser feita por uma pessoa inexperiente, a primeiro encontro, pode captar. Mas eu tinha o maior cuidado em não deixar formar grupo. Quando eu ia formar grupo, eu fazia alguma coisa e não formava o grupo. Mas eles diziam coisas interessantíssimas. Eles expunham teorias sobre o autismo.
o que eles pensavam que gerava o autismo dos filhos, assim, as teorias sexuais infantis, tinha as teorias sexuais dos pais de autistas, né? As teorias sobre meu filho ficou autista por quê? Muitas vezes eu lançava essa pergunta e saíam coisas incríveis que eram trabalháveis. É claro que não era uma situação clínica, eles estavam uns em frente aos outros, né? Mas eles iam muito numerosos, né? Numa época. Mas eu não deixava, quando a coisa ia para o íntimo, eu remetia para falar com a pessoa que atende e tal. Mas certas coisas eram muito bem vindas ali, em termos de um trabalho, sabe? Nunca vou esquecer o dia que uma mãe disse para outra assim: ah, você diz que não pode ir ao cinema? A gente não quer ir ao cinema, né? A gente prefere ficar em casa grudado com eles e não ir ao cinema. Quer dizer, é mentira isso, né? Você está falando aí que eles impedem a gente de ir ao cinema. Eu achei esse detalhe uma coisa banal, mas tão importante, sabe? Quando é possível uma mãe dizer para si mesma e para outra que essa história de eles me impedem de viver é, é encobridora, né? Coisas desse tipo. Então, esse trabalho foi muito importante. Acho que os pais são fundamentais nessa clínica, reitero, clinicamente, não de uma maneira periférica, assim, como se fosse um a mais, né? É essencial para o tratamento das crianças. Não sei se era isso que você estava pensando, se referindo, mas é um dispositivo que implica os pais centralmente, sem dúvida nenhuma. Bem lembrado. Obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo. E a gente, então, finaliza aqui a aula, essa aula.